Agora vamos falar sobre estilo clássico. Quando você pensa em alguma coisa clássica, qual que é a coisa que primeiro vem na sua cabeça? Para mim, eu penso em música clássica e já me vem na cabeça uma orquestra em um teatro chique com uma apresentação de ópera, pessoas bem vestidas ouvindo uma música muito complexa que foi composta há muitos anos. Esse pensamento pode exemplificar várias coisas do estilo clássico, já que ele está realmente ligado à complexidade, elegância, formalidade e antiguidade. Clássico pode significar alguma coisa que é tradicional ou fazer referência a algo da antiguidade greco-romana. A primeira definição traz a ideia de ligação aos costumes que permanecem entre as épocas. Nesse sentido, ele é o oposto do sentido moderno, que é inovador e não se importa em seguir tradições. Assim, o que é clássico acaba sendo mais cerimonioso, com protocolo e, por isso, ao contrário do estilo rústico, que é descontraído e informal e simples, ele vai ser mais rebuscado. O convite clássico tem elementos de escrita formais, porque está ligado a tradições. A escrita tem um ar mais solene, mais sério, e ele apresenta elementos como brasão, iniciais do casal, moldura e caligrafia. Já pelo segundo significado de clássico, que se refere à antiguidade greco-romana, ele traz elementos que remetem a essa época, como o uso de branco e dourado, que vem principalmente da utilização de materiais em mármore e ouro daquele tempo. O estilo clássico na esfera dos casamentos foi criado para expor elegância e sofisticação. Usa materiais finos e de alta qualidade. As principais cores usadas são, em geral, neutras e tons sóbrios, junto com cores metálicas como dourado, prata e bronze. Trazendo para os convites de casamento. Sobre os papéis usados, são principalmente os de maior qualidade em alta gramatura, inclusive sendo muito comum o empastamento para esse tipo de convite. Os fechamentos mais usados são em fita, lacre de cera ou pérola. O uso de elementos metálicos é muito forte nesse estilo, e eles podem vir por meio de ponteira no envelope, lacre de cera em cor metálica, aplicação de flor de ouro e escritas metálicas com laminação ou hot stamping, ou até letterpress, que são técnicas bem complexas, se for comparar com as outras. O uso de papéis perolados também é muito comum para esse estilo. A tipografia clássica utiliza fontes serifadas e de caligrafia, todas muito finas e elegantes. Vamos ver agora juntos um pouquinho mais? Visualizar as principais características do estilo clássico nos slides. Então, aqui você já percebe a diferença de todos os outros estilos para o estilo clássico. O estilo clássico, ele traz essa ostentação, assim, esse dourado, essa característica de riqueza e de elegância. Então, aqui a gente tem muito uso de branco com dourado. Aqui na primeira imagem, a gente pode perceber, primeiro, essa decoração aqui aérea. Então, já é uma coisa muito mais elaborada. Esse fechamento em cortinas aqui atrás, provavelmente cobrindo alguma parede, cobrindo alguma imperfeição do lugar. O piso aqui, ele tá com esse adesivo com o monograma do casal. Primeiro de tudo, que o monograma do casal é um elemento muito forte no estilo clássico, porque ele é muito tradicional. Então, é muito usado não só nos convites, mas até na própria decoração do casamento. Aqui a gente pode perceber os arranjos todos bem com bastante flor, pouca folhagem. Aqui, no estilo clássico, é muito mais usado as flores ou elementos dourados também, elementos em vidro, elementos em cristal, velas. A gente pode ver aqui vidro com velas. As mesas, elas são aqui, nessa decoração, são brancas. Então, branco com dourado é muito forte nessa decoração. Aqui, a gente já tem uma mistura. É um estilo clássico, mas no campo. Então, ele mistura um pouquinho de folhagem, mas é bem pouquinho. E, por exemplo, aqui ele já é feito em uma tenda. Não é tão aberto no campo, é como seria se fosse num casamento rústico. Provavelmente, a tenda do estilo rústico também não seria tão elaborada, branquinha, combinando com a decoração.
Claro, o estilo rústico pode ter tendas também, em caso de chuva, para proteção, mas aqui a gente já vê que tem um refinamento muito maior. O estilo clássico, ele se opõe ao estilo rústico, né? Então, aqui a gente vê pendentes dourados em toda a extensão da tenda, muito elaborados também. As cadeiras todas douradas com branco para combinar com a decoração branquinha. A gente pode perceber também que tem o uso de velas aqui nas mesas também. Aqui na próxima imagem, a gente consegue perceber o uso de espelhos. Espelhos também são muito usados na decoração clássica. Aqui a gente percebe que tem um candelabro dourado, taças, uso de taças e velinhas, vasos de vidro, vasos de cristal, mas muito usado o dourado, o branco, o espelho. Aqui nessa próxima imagem a gente tem uma decoração um pouco mais moderna numa igreja. Casar na igreja, fazer a cerimônia na igreja é uma cerimônia clássica. Ela é tradicional, então ela traz essas características da tradição, dos aspectos mais clássicos em um ambiente mais fechado também. As igrejas, muitas vezes, elas têm esses vitrais bastante elaborados que trazem esse estilo clássico também. Então, a decoração aqui, ela é um pouco mais moderna, ela tem mais uso de folhagens também, mas predominantemente tem as flores brancas. Aqui tem ânforas aqui, ó, ânforas com colunas com ânfora em cima, para daí ter o arranjo. Então, já é pensado um pouco mais nesse aspecto clássico, esse aspecto que também traz um pouco, talvez uma ideia um pouco medieval nesses elementos de ânfora com coluna para essa decoração, mas ela é muito moderna, porque a disposição dela aqui é um pouco mais orgânica também. Ela acompanha mais o próprio estilo da igreja, então é um pouco mais voltada para o styling europeu, em que existe a valorização do próprio local. Então, ele exalta a beleza aqui da igreja. Nessa imagem, nessa última imagem, a gente também consegue perceber as decorações em vidro, em cristal. Aqui muito uso de velas, flores branquinhas, o suplá dourado, as mesas branquinhas, as cadeiras douradas com branco. Então, ó, muita decoração, bastante decoração. Aqui também a gente consegue ver no fundo uma cadeira transparente com branco. Então, o estilo clássico, ele tende a usar muito o dourado, o transparente, o vidro, o cristal, o dourado e o branco, né? Então, é a paleta de cores predominante desse estilo. Agora, os convites no estilo clássico. Aqui a gente já pode ver claramente o uso de monogramas com as iniciais do casal. Monograma com a inicial do casal também aqui. Aqui a gente também percebe o monograma. Aqui também são as iniciais do casal. Eles não estão tão elaborados quanto esses, mas também é muito forte as iniciais do casal estarem presentes ali. Aqui a gente tem o uso de caligrafia, né? Caligrafia bastante elaborada também, fontes muito caligráficas. Aqui também, a gente pode perceber em todos eles existem fontes bastante caligráficas, uma caligrafia bastante refinada também. Aqui a gente pode perceber o monograma, que eu não tinha mostrado ainda. Então, a tipografia é principalmente caligrafia e fontes serifadas também. Fontes serifadas misturadas com as fontes caligráficas. E existe também muito uso de arabescos, né? Então, aqui, tanto nos monogramas, quanto aqui, ó, na própria, no corte a laser, como vocês podem perceber, esse convite ele foi feito com corte a laser. Então, ele é todo furadinho, né? E existem esses arabescos muito presentes. Aqui também, ó, vocês podem perceber o uso de arabesco. Além disso, outra característica que a gente consegue olhar aqui de cara é ver que o uso do dourado é muito forte. Então, por exemplo, aqui você pode ver que foi um papel laminado. Ele foi
colado com foil e uma laminadora aqui para fazer essa impressão. São impressões um pouco mais difíceis de ser feitas em casa, mas nada te impede de colocar, por exemplo, folhas de ouro nas bordas. Isso é muito fácil de fazer, muito barato também de fazer e dá um efeito incrível. E outros elementos, você pode colocar também um lacre de cera dourado, então ele vai ficar com aspecto metálico e você não vai precisar colocar ele na escrita, por exemplo, como é feito aqui, que são processos um pouco mais difíceis de serem feitos em casa, conforme a gente vai aprendendo no curso. Não se preocupem que tudo isso vai ser aprendido aqui no curso. Aqui a gente também tem a presença de selos, que são um pouco do estilo romântico, na verdade, puxa um pouquinho para o estilo romântico, mas também muito próximo do estilo clássico. E outra característica que a gente consegue perceber em todos eles é a presença de molduras. Aqui, esse convite ele tem um formato diferente, mas acompanha toda a volta dele uma moldura nesse formatinho. Aqui temos a moldura também. A moldura aqui ela é feita com o próprio dourado. Nesse convite não tem a moldura, mas nesse aqui também aparece a moldura. A gente consegue perceber essa característica muito tradicional no estilo clássico é a moldura. E, claro, como vocês podem perceber, a cor é branquinho com dourado, principalmente. Não quer dizer que precise ser sempre branco com dourado. Até porque o estilo clássico ele pode estar misturado com outros estilos. Então, você não precisa ter um convite puramente clássico. Esses foram os estilos mais conhecidos de convite de casamento. Agora, as próximas aulas vão ser sobre uma classificação que eu mesma fiz pela minha análise de características predominantes em cada um. Claro, existem muitas outras classificações, mas todas as que eu escolhi para trazer aqui, eu acredito que são as mais importantes. Que bom que você me acompanhou até aqui e eu te espero nas próximas aulas.